Porque a ideia é isto não ser eletrónica de consumo. É precisamente esse o busilis da questão. Era fugir à eletrónica de consumo. O convidado deste episódio do podcast Música e Som é engenheiro de formação. Estudou mecânica de fluidos e computação avançada. Trabalhou como académico e cientista entre 2010 e 2020 em várias instituições internacionais. João Canelas é o criador e responsável técnico da Cinnamon Audio. Começou por construir colunas de som Open Baffle e recentemente aventurou-se na eletrónica, com um DAC e um streamer que mais parecem ser peças de arte do que componentes de alta fidelidade. É o resultado da colaboração com designers e arquitetos, bem como o recurso a artesãos, locais e componentes de alta tecnologia fabricados na Europa. João refere que para ele o high-end é o recreio ideal para explorar os limites para além da banalidade comercial. Os produtos da Cinnamon Audio são diferentes. Navegam o cruzamento entre a técnica e o gosto e são feitos com materiais honestos e eternos. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Olá Ricardo, boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por nos receberes aqui em tua casa. Explica-nos, por favor, primeiro como é que começou a tua relação com a alta fidelidade e como é que começaste a construir equipamentos. Isso podia ser uma conversa até aos princípios dos tempos. Não, começou como um desenvolvimento natural da minha vivência com a música, que é uma coisa que vem desde a infância, e depois foi introduzido alguns a meio da adolescência por um ainda grande amigo meu que tem que já está no meio da alta fidelidade há muito tempo, e ele introduziu-me e mostrou-me que havia uma maneira um bocadinho diferente de reproduzir música em casa, de reviver a música de um modo um pouco mais assertivo, se quisermos. E depois o resto é circunstancial, tudo continua a partir daí. Fiz umas pequenas coisinhas, eu sou engenheiro e, portanto, fazer coisas faz parte do meu dia-a-dia. Ok, és engenheiro, começamos se calhar por aí já. Sou engenheiro, sou. Ok, de que ramo da engenharia? Originalmente comecei por engenharia civil e depois prossegui, e quando acabei o meu doutoramento era alguns entre engenharia mecânica, informática e física. Ok. Mas no início da tua abordagem, ou do teu início de alta fidelidade, ou melhor, de desfrutares de equipamentos, não foram com equipamentos já construídos por ti. Começaste, como toda a gente, eventualmente, claro, com equipamentos que já existiam no mercado. Com as colunas do pai em casa. Agora estou-me a lembrar precisamente de um pequeno episódio em que o meu pai me trouxe o seu deck de cassetes Sonic, foi buscar ao sótão, e pronto, e tudo começou aí. Eu desmontei o deck todo e voltei a montá-lo. Eu, uns 14 anos, não mais do que isso. Sim, sempre gostei de ouvir e de fazer som e áudio. Quando era miudinho tinha um gravadorzinho de cassetes, mesmo infantil também, e andava calmamente a gravar sons no meio da rua e depois ia para casa e metia aquilo a tocar para o resto da família. Portanto, sim, acho que foi sempre um bichinho que aí esteve. E isto que aqui temos é o cruzamento depois destas circunstâncias todas, de eu gostar de fazer coisas, de querer compreender como é que elas funcionam, e de ser, de ter a necessidade de fazer, de ter áudio melhor em casa. E começou por aí, começou por,
há certas coisas que eu consigo fazer eu mesmo, é muito mais acessível do que... Qual foi o componente pelo qual começaste? Colunas. Mas a tua motivação era porque não encontravas no mercado os equipamentos que achavas que seriam os mais adequados para tu fruires da música, ou quando te abalançaste neste projeto já era de alguma forma com o horizonte de um dia tornares isso uma coisa mais profissional e menos hobby? O primeiro. Eu sempre tive a noção que é uma indústria muito particular e muito específica e nunca pensei necessariamente fazer parte dela. Não, eu tinha a necessidade de um tipo de som ao qual eu por isso simplesmente não conseguia chegar financeiramente, quer dizer, não é estava e continuo a estar fora das minhas possibilidades nas ofertas tradicionais, porque a áudio é uma coisa cara. E decidi fazer uma estrada e tentar fazer o mesmo. Ou seja, a motivação foi eu quero melhor som, mas eu não tenho posses para comprar a marca X e o modelo Y com a variante Z que me permite entrar nesse patamar para onde eu quero ir agora. Então se calhar o melhor é eu, por uma fração desse custo, como tu dizes, fazer uma estrada e tentar conseguir desenvolver um equipamento que me satisfaça isso por uma fração do preço que me pediriam na loja. Certo, essa é uma motivação enorme, não é? Se aliarmos isso à minha necessidade de explorar e de compreender e de partir e voltar a montar, é inevitável. Mais tarde ou mais cedo era uma coisa que eu iria ter que fazer. Sim. Mas desculpa, o que eu ia dizer, o que é que te passou pela cabeça? Uma boa pergunta. O que é que te levou a achar que conseguias fazer melhor ou tão bom como, ou seja, melhor pelo mesmo preço ou tão bom como por um preço inferior? Aí já começamos a entrar nas realidades da indústria do áudio e do cenário do áudio. Eu tenho a felicidade de, como disse, perceber da parte técnica. Áudio, enfim, acústica é uma expansão de ordem muito baixa daquilo que eu estudei e, portanto, é uma coisa natural, não estou em particular esforço quanto a isso. E não reconheço nas ofertas comerciais, a custos adequados à minha realidade, ofertas que me proporcionassem aquilo que eu queria, que eu sei que existe. Porque as ofertas nesta gama de valores são feitas para um determinado público, são uma segmentação do mercado que existe, como é normal. Portanto, estamos a falar sempre de colunas relativamente pequenas, muito pouco eficientes, etc. E eu tinha a necessidade e a curiosidade de aquilo que tu procuravas, se fosses ao mercado, custava-te quanto? Estamos a falar de que patamar, para os nossos ouvintes compreenderem? Estamos a falar nas largas dezenas de milhares de euros. Ok. Entrada, sim. Sim. Sim, quer dizer, aquilo que se encontra, pronto, o mercado evolui neste sentido, tem que se responder às necessidades do grande público, mas não quer dizer que seja a melhor resposta para o problema, não é? Encontra-se o tipo de oferta que eu andava à procura em fabricantes com tiragens muito reduzidas, coisas boutique, certamente,
Epá, e tudo claro, com os valores que tem que ser para este tipo de indústria. É o normal, eu não estou aqui a Certo. longe de me afirmar Entendo que estes valores não são os valores, são os valores que têm que ser, é o que é, limita-se simplesmente a ser, fora de mão para mim, na altura. E pronto, embarquei nessa aventura. Isto surge, já agora pronto, assim um bocadinho de história, isto surge, eu sempre gostei muito de documentar as coisas, documentei isto num fórum, no Áudio Analógico de Portugal, que tem um grupo de pessoas interessantes a frequentar e com visões muito diferentes e muito abertas sobre o que é o áudio. E havia lá um usuário que também ele é fabricante de áudio, e que me lançou o desafio. Pá, isso está muito bem documentado, isso parece-me ser particularmente interessante, e se pensasses nisso não como uma coisa só para ti, mas como um produto, o que é que acontecia? Eu tirei umas horas, uns dias. Em que altura, desculpa, Ricardo? Isto foi em 2020, foi no princípio da pandemia. 2020? Sim. Okay. E pronto, eu voltei para ele com uma resposta: bem, tinha que mudar isto, aquilo outro, mas é fazível, sim, não, até pode ser um desafio interessante. E essa pessoa formalizou o mesmo desafio, então faz isso, nesses moldes, e eu ponho pessoas na tua sala a ouvir isso. E assim foi. E essa foi a primeira venda. Foi assim que começa a história. Em 2020? Isto já estamos em... Sim, 2020, sim, no final de 2020. Sim, e é assim de uma maneira muito inocente, e lá está, muito circunstancial, que começa isso, e depois eu começo toda uma relação com esta pessoa, pá, que acaba por ser o meu sensei de áudio e do que é a indústria, porque ele é um jogador de indústria, e que me tem mentorado de uma maneira ou de outra, e guiado e chamado nomes quando eu dou ideias que não fazem sentido nenhum. e pronto, e motivado de outras maneiras. Tu começas por fazer colunas de tipologia open baffle, como aquelas que estamos aqui a ver na tua sala, que tens aqui na tua sala, mas entretanto partes para outro tipo de produtos. Já não tens só, portanto, só pondo aqui voltando um bocadinho atrás, só para os nossos ouvintes também ficarem a saber, criaste uma marca. Certo. Existe uma marca, importas-te de dizer, por favor, revelar. É Cinnamon, é o meu nome é Ricardo Canelas. Eu sou grande apologista de que os projetos de paixão devem ter os nomes das pessoas. Mas o meu nome no mercado internacional torna-se uma coisa um bocado difícil de... Já tenho que lidar com isso no meu dia-a-dia, no meu trabalho, enquanto o sol está a raiar, e já é complicado o suficiente. Tiveste de anglo-saxonizar o apelido. Absolutamente. Ainda por cima correu muito bem, acho que fica muito bem, tem assim aquele toque de jovialidade, de gozo, mas mantém um certo... Correu bem, foi uma aventura que correu bem. Não fui eu que me lembrei disto agora, pronto, eu não posso ficar com os créditos. Certo. Olha, quer dizer, podes, mas não vou fazer. Claro. Olha, e já agora, explica-nos lá porque é que chegaste à conclusão, portanto, à tipologia das colunas serem open baffle, antes de nos revelares os outros produtos que também tens. É uma tipologia muito natural. O dipolo, os open baffle são colunas de dipolo para todos os efeitos, não é? E toda a gente conhece colunas de dipolo,
Aquilo que muitos dos nossos ouvintes menos conhecedores disto poderiam chamar colunas de caixa aberta. Sim, colunas sem caixa, mesmo. Ou seja, tem a parte frontal que sustenta, portanto, que segura os altifalantes, certo. E depois tem só uma estrutura atrás. Certo. Não, aquilo que há... Existem uma panóplia de motivos técnicos para isto. Pronto, eu chamo isto de colunas de dipolo porque tecnicamente é o que eles são. Tem um polo que radia para a frente e um polo que radia para trás. E isso é particularmente apelativo. Do ponto de vista histórico, este é o primeiro tipo de colunas que existe. São dipolos associados a cornetas. Era isto que se encontrava nos cinemas nos anos 20 e 30 e 40. Enormes, claro. Porque este tipo de tipologia? Porque fisicamente fazem imenso sentido em algumas coisas, têm desafios noutras regiões, mas estas colunas que vocês aqui têm são uma exploração no colmatar dessas dificuldades que podem surgir e no explorar das vantagens que têm. Ao radiarem para frente e para trás, elas fazem coisas muito divertidas que colunas, daquilo que hoje são as colunas tradicionais de caixa, não fazem. Nomeadamente, não têm, ou eliminam em grande parte, as reflexões ambiente no plano das colunas. O que quer dizer não há nenhuma caixa para refletir nada. É menos do que isso, aliás, é mais do que isso, é muito mais curioso do que isto. Portanto, nós ouvimos, imaginemos, dos 20 Hz aos 20 kHz, e o som tem uma particularidade muito curiosa, que é à medida que nós vamos subindo na frequência, ele vai se tornando potencialmente mais direcional. Depende do que é que está a emitir o som, mas se for uma coluna normal, é cada vez mais direcional à medida que vamos subindo na frequência. Quer dizer que os graves são essencialmente omnidirecionais, eu já explico porque é que isto é importante e o que é que isto implica, e algures, a partir de algures nos médios, ficamos quase com um monopolo para a frente, e nos agudos, se não tomarmos cuidado, temos um laser e pouco mais à volta dele. Isto é estranho, isto é uma coisa estranha, porque nos graves o que nós temos é, quando a coluna está a funcionar, imaginemos que o cone é um pistão e dá um avanço para a frente, envia uma onda, comprime o ar à frente, envia uma onda sonora. Nos graves essa onda enrola-se à volta da caixa e é dispersada em todas as direções ao mesmo tempo. Ou seja, vem direto para nós, enrola-se à volta, dispersa nas paredes, reflete, vai até às traseiras, reflete na parede traseira, volta a refletir na coluna, volta a dispersar, tudo isto. E até aqui tudo bem, é o que é, limita-se a ser o desafio de física que é. A parte curiosa é que há aqui uma incongruência, que há algures na gama de frequências que nós ouvimos, isto deixa de ser assim. O que faz com que tenhamos no mesmo sistema de reprodução, tenhamos gamas de frequência que respondem de maneira diferente. E é por isso que muitas pessoas têm problemas com salas, por exemplo, porque os graves são muito boomy, parece que está tudo aqui, é um molaço enorme. Pronto, sim, claro, é a sala a funcionar, estamos a carregar a sala de uma maneira que, não é ideal para o nosso objetivo. E ainda por cima, depois se pensarmos no que é um som, se pensarmos na voz humana, na minha voz, por exemplo, eu tenho um tom fundamental e depois tenho um conjunto de harmónicas, e é isto que dá o tom à minha voz, não é? Eu não tenho um só tom fundamental, porque senão é um som sintetizado de computador, absolutamente intragável. Se o meu tom fundamental for reproduzido por um woofer que ainda é muito omnidirecional e, portanto, enrola na coluna toda, e as minhas harmónicas todas da minha voz forem reproduzidas por outros elementos, ou pelo mesmo, mas que são cada vez mais direcionais, é impossível a minha voz ser bem reproduzida através de umas colunas.
é muito complicado, não é? Porque a parte mais grave da minha voz vai ser refletida na sala de uma maneira completamente diferente da parte das componentes cada vez mais altas na frequência, cada vez mais agudas. O que quer dizer que, a nível de imagem, a nível de colocação na sala, as colunas tradicionais têm desafios grandes, que simplesmente as pessoas estão habituadas a lidar com eles, não é? E existem muitas soluções para eles. Pronto. Isso associado à tipologia dos drivers em si, e ao tipo de drivers que eu queria usar. Portanto, até aqui estamos a falar da parte do espacialmente, o que é que acontece. Pronto. Ao ter um dipolo, existe uma grande parte da equação que se resolve por si mesmo. Continuamos com uma onda traseira, que se reflete na parede traseira e depois é refletida para nós, e continuamos com o som direto das colunas, como sempre tivemos. Tudo o que é reflexões no teto, nas paredes laterais e no chão, as de primeira ordem, pelo menos, são ou de ordem zero, na verdade, são eliminadas, não existem. Porque quando a coluna avança para a frente, envia uma onda positiva, mas do lado de trás existe uma onda negativa, e quando elas se encontram nos lados do baffle, elas anulam-se. Eu quero dizer que com estas colunas a tocar, se vocês forem andando ao longo das colunas, ouvem grave e vão andando, e se estiverem com o ouvido no plano das colunas, não ouvem grave. Aliás, ouvem muito pouco, e à medida que continuam a andar, voltam a ouvir som. Ou seja, elas, no plano delas, elas anulam imenso a energia que disponibilizam a sala. Esta é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com o padrão de dispersão. E relaciona-se com aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, se eu tiver uma voz humana, por exemplo, cuja fundamental é projetada a um ângulo muito aberto, e depois as harmónicas vão ser cada vez mais fechadas, é muito difícil ter uma imagem absolutamente focada no centro e ter a ilusão de ter uma pessoa na sala. E estas colunas, e todas as minhas, têm sido desenhadas com particular atenção no padrão de expressão. Elas são uniformes. Há um cone absolutamente uniforme em todas as frequências, que é projetado quer para a frente, quer para trás. E a última grande preocupação era a nível de sensibilidade. A partir do momento em que começámos a ter amplificadores mais potentes, com o aparecimento do transistor e mesmo outras tipologias antes disso, de arranjos das válvulas, deixou de ser necessário ter colunas tão sensíveis. O que é que eu quero dizer com sensibilidade? Quanta energia acústica é que elas emitem por unidade de energia elétrica, imaginemos. Disto é um número, como qualquer outro, mas tem implicações. Tem implicações muito grandes. Ou seja, à medida que nós vamos tendo amplificadores cada vez mais potentes, começámos a poder ir para colunas cada vez mais ineficientes, e as colunas que se compram, que a maioria das pessoas tem em casa, são colunas muito ineficientes. E isso é a mesma coisa que ter um carro muito pesado. Aquilo anda, claro, o carro vai andar, certamente, mas continua a ser um carro muito pesado. Ele vai precisar de mais estrada para chegar aos 100 e vai precisar de mais estrada para travar. É inevitável. Não há são as leis da física. É o que é. A inércia é uma coisa tramada. E estas são, mais uma vez, uma exploração neste sentido. Quão eficiente é que eu consigo ir com os drivers certos, arranjados da maneira certa, sem precisar de ir para amplificadores acústicos como as cornetas, não é? Que toda a gente conhece e é difícil de ter numa casa. E assim é. Pronto, estas colunas são 98 dB wattmetro eficientes. Aquele amplificador que vocês estão ali a ver tem 2 watts e um cheirinho, e é o suficiente para nos levar à loucura. Nós não podemos para os nossos ouvintes que obviamente não estão a ver o que nós estamos a ver, o amplificador que o Ricardo está a referir é um amplificador a válvulas. Certo, é
uma brincadeira, aquilo é um deckware, é a versão mais simples de amplificador que eu conheço, a menos num cone de obras à frente da boca de alguém. É aquilo, single end de classe A, aquilo tem bem uns 3, talvez 4 componentes no caminho do sinal, é a coisa mais simples possível, e por isso mesmo é interessante explorar. Depois ali atrás há Mas lá está, só é interessante de explorar se tivermos umas colunas que permitam explorar. Claro, absolutamente. Ali atrás tem um amplificador banalíssimo, de 45 watts, sim, claro, e elas comportam-se com tudo. Mas era importante para mim poder explorar tipologias diferentes e aquilo que hoje se considera um bocado mais exótico, mas não era. Há 50 anos, há 60 anos atrás era o normal. Ricardo, acabaste de nos explicar então qual foi a razão, o motivo por optares por estas colunas, por esta tipologia. Voltando um bocadinho atrás, para além das colunas, já tens mais produtos. Certo. É assim, tudo o que nós estamos a falar, isto é tudo trabalho em progresso, okay? No sentido em que faz mesmo parte do ADN da marca, as coisas serem fluidas, que é bem. Mas, Ricardo, desculpa interromper-te. Mas ok, tu explicaste-nos a motivação por detrás dos teus primeiros projetos de colunas. Mas sentiste a mesma necessidade também com a parte eletrónica? Porque a verdade é que do lado da eletrónica consegue-se hoje muito melhor value for money, certo, do que se conseguia há uns anos, e certamente do que se consegue no setor das colunas. Não sei se concordas. Sim. E mesmo nas colunas também. Nós estamos numa... Já não os consigo contar, numa enésima época de ouro. Não sei se potenciada pelos fatores mais interessantes, mas o que é facto é que conseguimos adquirir materiais com uma performance absolutamente incrível por valores muito, enfim, humanos. E quando dizes materiais, estás a falar de altifalantes, crossovers? Não, componentes de áudio, portanto... Componentes já montados, portanto... Absolutamente, amplificadores, streamers, colunas, servidores, o que for. Mas de qualquer forma tu sentiste necessidade de criar, pelo que eu já vi no site da marca, no teu site, e vejo-os aqui pessoalmente. Portanto, é um transporte digital, certo, e é um DAC. Com uma particularidade muito, muito interessante, que é o invólucro, tudo o que está à volta daquilo. Conta-nos isso, porque é super curioso. Posso tentar explicar. Pronto, isto pela tipologia, pelo tipo de trabalho, de materiais, e tudo isto implica que nada do que eu faço pode ser uma coisa acessível. Não é um objetivo meu não ser acessível, mas não é fazível, não é? Para dar uma ideia. Não são coisas fáceis de industrializar e de fazer em grande escala, de forma a reduzir o preço. Para além disso, também não acho relevante. Ou seja, não acho interessante fazer isso, porque vou estar a competir com pessoas com quem não me interessa competir. Eles têm o mercado deles, existem outros, existem nichos, e eu estou muito bem a viver num nicho. Mas acho mesmo muita piada, e posso também explicar porquê. Mas isto para dar aqui um bocadinho de contexto. Estas colunas têm 4 drivers. Aquele driver do meio custa mais do que a maioria das colunas
que se vê. Completas. Absolutamente. Para mim, que sou fabricante, a preço especial, direto da fábrica. Pronto. Portanto, estas coisas são caras. Pronto. E é inevitável, não há volta a dar, é o que é uma característica da coisa. Posto isto, por ser caro, navega em ar um pouco rarefeito, não é? E apela a pessoas, encontra os clientes num segmento de mercado que tem preocupações muito próprias e tem uma vivência muito própria com alta fidelidade. E uma das preocupações que essas pessoas têm, muitas delas, pelo menos, claro, é design, é materialidade, é uma história por trás de um equipamento, é uma coisa... a exclusividade é um produto como qualquer outro, é uma característica como qualquer outra de um produto. E pronto, isto para explicar mais ou menos o contexto em que depois uma coisa, por custar tanto, é obrigada a navegar neste contexto. Pronto. E quando chegamos a este tipo de valores, eu tenho algumas dificuldades por vezes com alguns equipamentos que não me excitam da maneira como me deveriam excitar. Aliás, na verdade é exatamente o oposto. Eu fico profundamente decepcionado com aquilo que me é mostrado. Porque há uma ou várias componentes de todas estas preocupações que eu afirmei, que as pessoas que vivem, que são consumidoras deste tipo de material que têm, que não são endereçadas, pelo menos não na minha ótica, não para as minhas sensibilidades. Faz-me imensa confusão ver uns monoblocos de 150 mil euros cada um, que pesam 100 kg cada um, são do tamanho de uma banheira de bebê cada um, todos em alumínio, com construção absolutamente incrível, inabalável. É o sonho de qualquer pessoa que esteja neste meio. Portanto, aquilo é o Lamborghini, é o Bugatti da alta fidelidade, um dos. E depois na frente tem um ecrãzinho TFT 2005 que custa 20 cêntimos. E a minha pergunta é porquê? Chateio-me, eu fico profundamente decepcionado. Pronto. E como eu, há muitas outras pessoas. Ou seja, porquê poupar ali quando se gastou... Não, porque tudo. Tudo o que era o conceito possível gastar em todo o resto e depois vai-se poupar numa coisa que não... Nem sequer é pelo custo da coisa. O custo da coisa é absolutamente irrelevante. Eu até dei o valor, enfim... aquele elemento se calhar não faz sentido num determinado tipo de equipamento que se coloca ao nível que se quer colocar. Pronto. Retira algo, retira mais do que acrescenta ao equipamento. Pronto. Aquele equipamento daqui a 5 anos vai parecer pior do que parece agora, porque vai desatualizar. Vai envelhecer mal. Absolutamente. Agora, mas estamos a falar de algo que é... Estamos a falar de valores astronómicos e, portanto, eu acho que faz parte das responsabilidades de um designer de equipamentos ter este tipo de preocupações. Agora, se lá está o ecrã e aquilo existe é porque as pessoas compram e, portanto, também pode acontecer que eu não seja o público-alvo para aquilo. Aliás, não sou mesmo, pronto, daquilo que eu acabei de escrever. Mas, de qualquer maneira, faz-me alguma confusão. E como a mim, faz alguma confusão a muitas outras pessoas que procuram coisas um bocadinho diferentes, procuram qualidades um pouco mais artesanais, um pouco com design, um pouco mais cuidado, com uma história, enfim, um pouco mais curada, e algo que eles, daqui a 10, 15, 20 anos possam dizer, olha, isto continua aqui. E provavelmente vai-me sobreviver. Isso é-me profundamente atraente. Adoro esse conceito.
Foste tu o autor do design ou contrataste alguém para desenhar os equipamentos? Não. As colunas fui eu. Mas as colunas acabam por ser um design que é quase que uma forma que segue a função. Absolutamente. E é a minha grande sorte, porque eu sou péssimo a design. mas nos equipamentos, mas nos componentes eletrónicos já... Absolutamente. Já não. Pronto. Isto para dizer que enfim, eu gostava de um dia, num plano de bastante longo prazo, ter a possibilidade de montar um sistema inteiro de cima, por exemplo. E comecei a explorar, tal como fiz com as colunas, comecei a explorar por coisas que me eram mais, as mais óbvias, as mais triviais, as mais rápidas de meter. Mas desculpa interromper, mas tu hoje já penso que ainda não tens amplificadores, certo? Não tenho. Pronto, mas é a peça que te falta para conseguires montar uma cadeia de hi-fi totalmente cinema áudio. Sim, se quisesse. Mas os amplificadores ainda vão demorar mais algum tempo. Ok. E mesmo o DAC e o streamer são, pela natureza deles, vocês conseguem vê-los, são peças altamente exploratórias. Pronto, eu não fui eu que fiz o design, eu muito rapidamente reconheci as minhas limitações. E como eu disse, esta é uma das preocupações das pessoas que procuram este tipo de produto e, portanto, fiz aquilo que outras marcas que eu tenho como referência fazem e fizeram e procurei designers que incutissem uma certa disciplina, uma visão um pouco... Encontraste-os cá em Portugal ou tiveste que ir fora? Encontrei-os cá em Portugal. Tive esta ideia, eu trabalho muito por arranques, pronto, tive esta ideia numa manhã, acho que acordei e lembrei-me, pai, estou a ser imbecil, preciso de ajuda nisto, sozinho não vou lá, como é óbvio, não é realista. Isto e vou-me encostar a um canto absolutamente desnecessário, não há necessidade disso. E ao fim da tarde já tinha vários telefonemas feitos. E muito rapidamente cheguei a uma pessoa, amiga minha de infância, arquiteta de formação. Que não te tinha ocorrido antes disso, antes dessa tua epifania, não tinha sequer ocorrido? Eu vou ser sincero, eu segui mais ou menos a ordem da minha lista de telefone. Começaste no A. Quando cheguei ao I, pronto, parei. E muito rapidamente telefonei à Inês Moreira, e ela ficou encantadíssima, porque ela, creio que no dia anterior, 2 dias antes, se tinha despedido do ateliê onde trabalhava, para precisamente começar um projeto próprio. E portanto... Mas ela tinha experiência anterior de design de eletrónica de consumo? Não. Ou de design apenas? Design, ela e o companheiro dela, o Miguel, ele também é designer, e era precisamente isso que eu procurava. Eu não queria... Não querias ir buscar alguém com os vícios, por assim dizer, já de eletrónica de consumo, que querias alguém com aquele pensamento fora da caixa? Absolutamente. Porque a ideia é isto, não ser eletrónica de consumo. É precisamente esse o busilis da questão. Era fugir à eletrónica de consumo. Era ser algo um bocado, pronto, que transcendesse um pouco esse paradigma em que andamos a navegar. E pronto, e portanto, a partir daí, tirando essas amarras, exploramos formas, conceitos, materialidades. Mas podemos dizer, e já agora fica aqui um desafio aos ouvintes deste episódio, de irem procurar o website da Cinnamon Audio e verem as fotos dos equipamentos que lá estão. Podemos assumir que estas 2 primeiras peças têm o design que vai, a partir de agora, definir a marca? Ou isto é algo que tu pensaste para estas 2 primeiras peças, mas mantens-te aberto a que eventualmente no futuro possa haver outros caminhos de design
Imaginando, por exemplo, uma gama diferente. Claro. Ou por aí fora. Claro. Okay. Esta é a linguagem de design desta gama. Ok, mas não necessariamente da marca como um todo. Não. É aí que eu quero chegar. Não, há um ponto absolutamente fundamental para mim, que é as coisas têm que ser consistentes. Mas, até determinado ponto, e a consistência é um conceito um pouco lato, né? Esta gama é consistente consigo mesmo, eles encaixam, têm uma linguagem própria. Okay. Se houver necessidade de expandir, encontra-se uma outra linguagem de design. Isto foi pensado precisamente para ser uma gama. Portanto, se vocês repararem, aquelas caixas são invariantes à altura. Se eu tiver uma caixa com o dobro da altura, o triplo, ela continua a funcionar. É mesmo, não tem que mudar nada. Mas além do design, que é claramente original pelo seu minimalismo, se é que podemos chamar assim, há também uma coisa que torna estes equipamentos fisicamente diferentes daquilo que estamos habituados, que é a escolha dos materiais. Certo. O que é que te levou a fugir do habitual alumínio? Ou, enfim, eu ia dizer alumínio e madeira, mas tu aqui também recorreste à madeira. Não, há uma eu podia inventar os motivos mais incríveis para isso, mas se calhar plantar bem os pés na terra é a melhor solução. Eu tenho uma paixão por aquilo que vou ter que pedir desculpa pelo Brahms, que está lá fora a manifestar-se, a querer entrar. Eu tenho uma paixão por aquilo que é a pequena indústria local. Tudo aquilo que vocês estão a fazer é feito num raio de 30 km da minha casa. Aí eu tenciono tentar manter isso dessa maneira. Os altifalantes são feitos em Espanha, a eletrónica é feita na Europa, etc, etc. Portanto, quanto mais perto, melhor. Com os custos tramados que isso acarreta, como é. E aqui eu encontrei uma fundição familiar muito perto daqui de casa. E a partir do momento em que eu vi a primeira peça feita por peças absolutamente utilitárias, estamos a falar de hélices para bombas e bocas de incêndio. Portanto, é isso que essa fundição tradicionalmente faz. É esse o core business. Fazem absolutamente de tudo. Certo. Mas aquilo que estão habituados a fazer são esse tipo de peças. São uma fundição absolutamente tradicional, aquele processo milenar, fazer um positivo em madeira, outra coisa qualquer, encher um molde com areia e verter metal derretido lá para dentro e sai uma forma. Não há cá impressão 3D, não há nada. Isso surge, isso surge e é uma conversa que podemos ter, mas isso foi feito para fazer os moldes, por exemplo, não é? Os positivos, na verdade, as peças positivas que depois são postas dentro do molde de areia. São feitas com CNCs e por aí fora, claro. Mas eu fiquei absolutamente apaixonado pelo resultado, pela materialidade, pela nobreza, quer do processo em si, quer do material que resulta dali, da textura, enfim, do peso, do gravitas da coisa. Não é a típica caixa de alumínio ou ferro quinado. Pronto. Aqui estamos a falar de uma coisa, o invólucro daquilo é um bocadinho mais de 20 kg. Sem nada, está vazio ainda. Certo. Ainda não levou os transformadores e os pontos de libertação. Então, mas já que estamos a falar na industrialização do produto, portanto, temos o desenho físico feito localmente, temos o casting destas caixas também feitos localmente. Disseste que os circuitos eram de proveniência europeia. Neste caso, podemos assumir que tu já, portanto, foste ao mercado e identificaste já circuitos pré-assembled para não ser necessário
teres aqui uma linha de montagem, imagino eu, não sei, explica-nos. Claro, não, aqui teve que ser, portanto, entrei em contacto com um fabricante que se transformou no meu fornecedor. Aqui estamos a falar do DAC, por exemplo. O DAC, estamos a falar de quase 200 resistências do tamanho de uma unha de gato, quer dizer, cada uma delas enfiadas no chão, é impossível. Sim, com provavelmente o Surface Mount, nem placas de circuito impresso, etc. Com tolerâncias de 0.0 cada uma, não é plausível. Mas desculpa estar aqui a insistir nisto, mas é só para os nossos ouvintes também perceberem. Tu abordaste esse teu fornecedor no sentido de ele desenhar uma coisa de acordo com algo que tu já tinhas em mente, ou tu foste ver o catálogo de coisas que ele tinha para oferecer e selecionaste o que te pareceu ser mais adequado para aquilo que tu querias fazer? Começas sempre por ver um catálogo e perceber o que é que aquela pessoa faz, que expertise é que tem, que capacidades é que ele consegue trazer para a mesa. E depois começámos uma conversa e aquilo que está dentro daquelas caixas é feito para mim. Ok. É feito para mim. Portanto, é um OEM, mas aquilo que está ali só existe para a Cinema Naughty. Certo. Em grande parte, pelo menos. Aquilo é uma derivação de algo que ele tem em catálogo. Certo. Foi adaptado de acordo com requisitos teus. Absolutamente. Ok. Absolutamente. O DAC, por exemplo, podemos falar especificamente do DAC. O DAC tem... enfim, eu disse que era engenheiro e hoje em dia trabalho como engenheiro informático, engenheiro de software. Fui eu que desenhei os filtros digitais de raiz daquele DAC. E foi preciso um chip específico para aquilo poder correr. Porque aquilo que ele tinha em catálogo não era capaz, não tinha capacidade suficiente. Okay. A FPGA que ele tinha especificada não era suficiente e, portanto, ele teve que subir os specs da oferta e é feito para mim. Aquelas duas caixas que ali estão a ver são as minhas, são as 00. Dentro daquela caixa que está no chão está mais um streamer que eu tive há bocadinho a começar a testar. Tenho mais um DAC a acabar, já existe mais um streamer na casa de um cliente. Isto não são protótipos, são peças de produção. Okay. Estão a rolar. Ok. Ao ver estas peças faz-me lembrar um fabricante norte-americano, o Oswald Smith Audio. Não sei se conheces. Sim. Ele constrói aqueles giradiscos também com design industrial que custam 360 mil euros, em ferro fundido, mas também faz umas colunas incríveis. Reveste um pouco, há bocado dizias que havia algumas marcas nas quais serviam também de referência. Reveste nesse tipo de marca, ou especificamente naquela marca, porventura. Agora estão a surgir muitas micro marcas muito especializadas com produtos muito específicos e fora da caixa. Sim, não, é como eu disse, é mesmo uma nova idade de ouro. Há bocado estava a falar para uma eletrónica mais de consumo, mas também para ofertas no espectro mais exótico, na gama mais exótica do espectro da oferta de áudio. A OMA é uma referência minha, por mais do que um motivo. Jonathan Weiss tem uma visão, se não mais nada ele tem uma visão, e ele tem muito mais ainda por cima, e leva a cabo. Claro. Mais uma vez, pronto, com os custos. Se bem que estamos a falar de mercados diferentes, não é? Eles operam no mercado americano e tu... Certo, mas eu também não opero no mercado português. Okay. Era aí que eu queria chegar. Portanto, as tuas peças ficam cá algumas no mercado português ou nem por isso? Sim, tenho uma peça no mercado português. Um streamer já ficou no mercado português, por exemplo. Okay. E é capaz de haver mais aí algumas. Mas o teu principal mercado neste momento é qual? Ou quais? É a França.
A França é europeu, é um mercado europeu. Por França é lá que eu encontro o meu distribuidor e o meu revendedor, que é aquela pessoa de quem estávamos a falar há pouco que me lançou o desafio. E é por aí o maior outlet. Por vários motivos, não é? É muito mais fácil encontrar pessoas com a capacidade financeira e com o interesse neste tipo de coisas num país maior, é normal, muitos grandes números, não tem nada de mágico aí. Eu em Portugal conheço muito pouco os atores no mercado e de qualquer maneira, quer dizer, é difícil ser profeta na própria terra, não é? Portanto, não é... É difícil, mas não é impossível. Sim, claro, não, mas eu não estou a dizer isto, eu não tenho, mais uma vez, isto está a acontecer de uma maneira muito, muito circunstancial, é uma história que se vai escrevendo, simplesmente ainda não aconteceu, mas é verdade. Ou seja, à partida não tens nenhuma resistência a ir ou explorar um mercado em vez de outro. Ou seja, as coisas estão a surgir de forma orgânica e natural e, portanto... Sempre. Porque é que eu devia ter alguma resistência disso? Não. Certo, ok. Não, nada disso. Não, o que eu quero é que as pessoas apreciem este tipo de som, este tipo de produtos, este tipo de histórias que se contam. Aqui estamos no mercado mais do que valor acrescido, não é? Estamos na ponta do valor acrescido e, portanto, lá está, são um tipo de pessoas muito específicas que consomem este tipo de coisa. Existem em todo lado, claro. Tu já nos disseste que és engenheiro de software, portanto, esta não é a tua ocupação principal. Portanto, o Cinema on Audio para já ainda é um projeto que tu vais levando a cabo sempre que tens disponibilidade. Não, é um projeto que tem responsabilidades reais. Ok. Tem que dedicar tempo, exige disciplina, exige vontade, etc. Claro, como é óbvio. Isto é um projeto comercial. A certo ponto transformou-se num projeto comercial e com isso vem todas as... Portanto, já tens uma operação, há uma operação a funcionar, portanto, sob esse ponto de vista. Absolutamente. E eu não fazer disto a minha atividade principal, há vários motivos para isso. Primeiro porque ainda não é o momento. Pronto. Se ele alguma vez chegar, este não é esse o momento. Mesmo que fosse, do ponto de vista de throughput, de output da marca em si, eu acho que é interessante manter as coisas mais leves possíveis durante o máximo de tempo possível, no sentido de deixar algum espaço para trilhar caminhos que ainda não foram trilhados e que se tornam incrivelmente difíceis de trilhar a partir do momento em que a tua tolerância ao risco baixa imenso. Ok. Se a minha vida dependesse disto, a minha tolerância ao risco era muito mais baixa do que é. Certo. Ou seja, ficavas com uma margem menor para experimentação e para tentar as coisas novas. É sempre o risco, não é? É sempre isso que Portanto, a tua ideia é maximizar este tempo em que podes manter as duas coisas, tornando isso como uma vantagem e não uma desvantagem para a marca. Absolutamente. Eu no meu dia a dia eu giro uma equipa internacional de engenheiros e mais de metade do meu tempo é usado em tentar fazer com que eles tenham um espaço para experimentar à vontade. Não há pressão, não há risco. O melhor outcome possível se calhar é dizer-me que isto não é fazível, ou que se fizermos assim que isto vai correr mal. Experimenta, força,
diverte-te, acima de tudo, experimenta com um sorriso na boca. E tu queres ter esse tipo de espaço e esse tipo de disponibilidade também para a Cinnamon? Acho que estou nessa fase. Okay. Sim, acho que faz todo sentido. Sim. Olha, e como é que funciona a compra de um produto Cinnamon? Se um cliente estiver interessado, pode ouvir primeiro? Sim, isto até agora tem funcionado sempre no sentido da demonstração privada. Normalmente alugo uma sala, uma quinta, uma adega de vinhos, aqui à volta há vários para nos escolher e passa-se uma tarde agradável, junta-se com uma bela prova de vinhos e pronto, e faço a demonstração. Em França faço o mesmo e neste momento está agora, nestas semanas, a abrir uma loja e é a primeira loja onde em França? Em França, no sul de França, em Montpellier, Audio e Compagnie. E para já são os nossos quer distribuidores, quer vendedores. Enfim, são exclusivos, não por uma questão de exclusividade, mas são por serem... Mas porque absorvem todo... Todo o meu output. Todo o output da Cinnamon Audio, claro. Certo. Sim. Bom, estamos perto do final, não é? E vamos à questão com que finalizamos sempre os nossos episódios. Presumo que, para além de estares nisto dos equipamentos de alta fidelidade, também gostas de música. Também gostas de ouvir música. Certo. Bastante, o suficiente, não é? Para te meteres a construí-los. Que música não te sai da cabeça, Ricardo? Eu prometi que não me ia preparar para esta pergunta e, portanto, isto é aqui um risco grande, não é? O risco vosso também, vocês começam a ter convidados que se começam a preparar para esta pergunta, já sabem que ela vem, mas eu não me preparei. É uma enorme coisa, eu passo mais de 8 horas por dia a ouvir música, aqui, sozinho, trabalho aqui e tenho um sistema aqui, portanto, e ouço muita variedade de música. Duas grandes coisas. A primeira coisa que me fez perceber-me de que a música podia ser algo muito mais interessante, introduzida pelo meu pai, tinha 10 anos, ou 11 ou 12, uma coisa assim. King Crimson, 21st Century Schizoid Man, por exemplo. Ok. O que é uma boa trip para um miúdo de 10 anos, 11 anos, sem dúvida. Uma trip. Podia ter resultado mal. Podia ter resultado incrivelmente mal. Na altura levou-me... Foi um risco para o teu pai. Sim. Na altura levou-me a ter aquela pulsão de mas eu quero ouvir isto mais alto, eu quero ouvir mais longe, eu quero perceber mais do que é que se passa aqui, porque são passagens muito complexas e muito ricas. E foi por aí que começou. Mas o meu dia a dia entre jazz contemporâneo, hard pop, hip hop e muita música barroca. Sim. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Obrigado. Felicidades para a Cinnamon Audio e para outros projetos que possam vir a surgir. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.